Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre microambiente tumoral. Então, eu fiz essa apresentação com essa foto bonita aqui, desse tumor sendo atacado por células imunes. E a gente vai falar um pouco como é que é o tecido, como é que é esse microambiente super heterogêneo, super complexo, que desafia os cientistas e toda a sociedade até hoje que fica buscando por uma resposta, né? Quando é que vai vir a cura do câncer? Quando é que vão matar o câncer? Quando é que vai acabar isso de vez, né? Bem, estou usando as referências desse artigo de revisão aqui sobre o microambiente tumoral, que foi publicado em 2019. E com isso a gente vai começar falando dos tumores. Os tumores, eles são massas de células malignas, né? E eles afetam e corrompem a função da saúde das células, célula a célula, até levar à morte. Então, as células, elas podem influenciar não só as malignas, mas como também o próprio sistema imune, vocês vão ver daqui a pouco, elas podem influenciar na progressão do tumor, podendo levar a agravamento, né, e ao estabelecimento dele no nicho. O tumor, o microambiente tumoral, ele tem um tipo especial de célula chamada célula tronco tumoral. Ou seja, essas células tronco, elas têm capacidade de se auto-renovar e conduzir a tumorogênese, que é a formação de novos tumores, né? A formação ali dos tumores. Elas atuam como as starts, os iniciadores do tumor, suportam a propagação dessas células cancerosas, levando a resistência terapêuticas por vários mecanismos intrínsecos, incluindo alterações epigenéticas, que são as alterações do ambiente, são uma série de alterações, e as alterações genéticas, né? No código genético mesmo, no DNA. Bem, as células-tronco cancerosas, elas são um bom alvo porque elas estão implicadas em processos de sinalização mediadas no microambiente, na modulação imunológica e na formação de nichos inflamatórios. Então é muito importante a gente ter o nosso foco nelas ali, porque quando elas estiverem sendo formadas, o tumor vai continuar sendo renovado, vai continuar com aquela característica imortal, né? Se replica, se replica, se replica e tá ali. Bem, o microambiente tumoral abrange células imunológicas circundantes, vasos sanguíneos, a matriz extracelular, que é a matriz em volta ali da célula, os fibroblastos, linfócitos, são as nossas células brancas, os glóbulos brancos, células inflamatórias, derivados da medula óssea e moléculas de sinalização. Ou seja, basicamente todo o sistema, né? As moléculas e as células, os sistemas acelulares e sistemas celulares. As interações entre as células malignas e não malignas criam o microambiente e afetam o desenvolvimento da progressão do câncer. Bem, então aqui a gente pode ver algumas interações com essas células. A gente pode ver o macrófago tentando matar células de tumor. Inicialmente, a gente pode ver células T, elas podem ser modificadas geneticamente em laboratório para atacar os tumores, os diversos tipos de tumores. Aqui a gente pode ver o tumor já atacando as hemácias. A gente pode ver uma briga que parece um confronto entre os Vingadores. Isso aqui é uma célula de câncer apenas, cervical. Isso aqui são linfócitos T atacando. Isso é uma ilustração de como seria essa interação do sistema imune e o microambiente tumoral. Essa é uma invasão mesmo, é uma guerra, né? Immunology Wars, né? Você tem que ser muito imunocompetente para conseguir lidar com todas as ameaças que podem surgir. E o câncer é apenas mais uma delas, né? Só que o câncer ele não é um patógeno, ele não é um vírus que vem de fora, ele não é uma bactéria, ele simplesmente é você, é uma célula sua que um belo dia ela se mutou, ela não se reconheceu mais como sua e ela se diferenciou da outra população no resto, e aí ela criou uma identidade própria e ela quer sobreviver como todas as outras células, ela está ali viva, né? Ela quer comer, ela quer viver para isso. Só que ela tem um jeito errado, né? Ela quer tudo para ela. Ela não está a favor do sistema.
Então, é um sistema complexo mesmo. Por isso a gente fala que o câncer é uma doença genética, porque é uma doença genética, porém não é comprovadamente hereditária. Não quer dizer que o pai teve, o filho vai ter, né? Existem as porcentagens, né, de toda a família teve câncer de mama, então você tem uma probabilidade maior de ter, mas não quer dizer que passa de pai para filho. Só que é uma doença genética porque é um defeito genético, né? Nosso corpo tem vários processos celulares que são controlados por uma maquinaria super complexa. Então, são vários pedacinhos, né? Vários processinhos, várias maquininhas. E uma hora uma maquininha dessas falha. Geralmente é quando a pessoa não é saudável, assim, ela é considerada... Ela tem comorbidade, né? Agora com Covid vocês devem saber o que é comorbidade, que é uma doença a mais, ela tem uma condição especial, ela tem uma imunodeficiência, ela tem uma doença tipo AIDS, ela tem diabetes, ela tem hipertensão, ela já tem uma certa idade, e aí tudo isso auxilia a aparecimento de câncer. E a inflamação, ela coitada, ela é demonizada, né? Mas a inflamação é uma reação de defesa do nosso corpo. Sem ela a gente não se livraria do que está de errado. Só que ela em excesso, ela favorece a formação do câncer, ela favorece isso. Então, estilo de vida, alimentação, ambiente, né, que você vive, quem você convive. Se a gente bota epigenética no meio, porque a epigenética ela tá no foco, ela é o futuro. Então, o ambiente que você tá, ela vai modular teu gene. Tem lá a tua carga genética, tua informação. Tu veio com aquela informação. Fulano vai ter diabetes quando tiver 42 anos. Mas aí, se fulano, você pode modular pelo teu comportamento no ambiente, né? Você fez exercício físico, teve acompanhamento com o nutricionista, só comeu as coisas certas, viveu de um jeito sem muito estresse, né? Ficou mais com um sentimento leve, tudo isso pode facilitar, sim, não quer dizer que vá bater um martelo, e você pode não desenvolver o que você desenvolveu aos 42 anos, isso inclui um câncer também. Bem, então, tendo dito isso, que o câncer é um defeito nos processos naturais celulares, nos processos de replicação da célula. Então, a célula, ela se replica, no câncer a gente tem mais cromossomos do que numa célula normal, e esses cromossomos eles se replicam com várias mutações e o câncer ele quer viver do jeito dele. Bem, agora a gente vai falar das células que invadem os tecidos do corpo e se espalham, né? As células malignas. E que o tumor, que o microambiente tumoral, ele compreende diferentes componentes celulares que a gente vai frisar aqui, alguns apenas. O primeiro que a gente vai frisar são as células endoteliais. Por quê? Porque o endotélio está ali a primeira camada, né? Então, elas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do tumor e na proteção das células tumorais do sistema imunológico, ou seja, usando o feitiço contra o feiticeiro, né? A primeira barreira ali já ajuda o tumor a ficar no conforto. Então, o primeiro processo do tumor é a angiogênese, que é o quê? A geração de novos vasos sanguíneos. Por quê? O tumor precisa comer. E como que ele come? Tendo vasos sanguíneos, tendo circulação, tendo sangue para trazer o nutriente para ele. Então, essas células endoteliais oferecem suporte nutricional para o crescimento e desenvolvimento do tumor. Segundo componente principal dessas células são as células imunológicas, né? Que, no papel, assim, no primeiro ponto, elas até atacam o tumor, sim, existem linfócitos citotóxicos, existem células natural killer, que são matadoras naturais, existem macrófagos, que são grandes fagócitos, e eles tentam ali matar as células, alguns matam, mas depois que passa esse processo inicial e o tumor consegue se estabelecer, lembrando que os tumores são muito diferentes, cada tipo, cada pessoa é muito diferente um do outro, essas células começam a ser convertidas
Ou seja, existe um processo de corrupção. É isso mesmo, meu amigo. Você não ouviu errado. As células tumorais, elas corrompem quem estava ali para te defender. E quem estava ali para te defender é o seu sistema imune, que é o seu sistema que eu não vou puxar a sardinha, é o sistema mais importante do nosso corpo. Que ele está em todos os sistemas, todos os órgãos do nosso corpo. Ele está aqui para nos proteger. Só que as células tumorais, elas conseguem fazer para o macrófago. Não, macrófago, você não vai me fagocitar, né? Que é me botar para dentro, me comer e me destruir com as suas enzimas proteolíticas. Você agora vai trabalhar para mim. E o que ele faz? Ele muda o fenótipo, que é como a célula se aparenta ser, como a célula se comporta. Então, o macrófago que era ali inflamatório, que era ali um ataque, né? Vou atacar, vou fagocitar. Agora ele vira macrófago tecidual, que é o tal do macrófago M2, que é o de reparação tecidual. Ele vai secretar ali fatores de crescimento, que todo mundo já fala, oba, crescimento, né? VGF, que é o quê? Fator de crescimento vascular, endotélio vascular. E aí ele tem que fazer a camada dele, né? O endotélio, né? Depois a vasculatura. E aí ele vai ali se fixando aonde está. Então, essas células, para terminar, essas células imunológicas, elas estão envolvidas nessas respostas de atividades. E essas atividades imunológicas como as reações inflamatórias, né? Então, o tumor gera inflamação, inflamação destrói o tecido e aí ele reconstrói o tecido a favor dele. Né? Ele consegue pavimentar, é um trabalho de obra mesmo. Então, o tumor consegue promover sua sobrevivência dessa forma. O tipo de célula imune mais proeminente no microambiente é o macrófago. E ele tem diversas funções que estão ligadas ao desenvolvimento e à progressão do câncer em si. Eles promovem o escape das células tumorais para o sistema circulatório. No sistema circulatório, elas podem viajar de boas e podem suprimir mecanismos e respostas que seriam antitumorais, né? Elas começam a se espalhar pelo corpo, elas conseguem viajar. Então, essas evidências de estudos revelam que os macrófagos podem ajudar a extravasar essas células, circulando para locais distantes, como os pulmões, por exemplo, levando ao crescimento persistente de colônias metastáticas. Então, um número crescente de estudos revelou que esses macrófagos associados ao tumor, ou seja, eles têm um perfil diferente, já tem até um nome TAM, que é macrófago associado a tumor. Eles não se comportam como macrófagos normais. Eles podem aumentar, mediar ou antagonizar a atividade antitumoral de radiação, de agentes citotóxicos e inibidores de marcadores, checkpoint. Então, para a gente terminar a nossa viagem desses tipos de célula, a gente vai falar da terceira célula que ela é interessante. É a célula chamada fibroblasto. Né? O nome já diz que é uma célula da fibra ali, fibroblasto. Então, o fibroblasto ele permite que as células cancerosas, que as células do câncer migrem do local do tumor primário, ou seja, o macrófago já permitiu extravasar, já permitiu para a célula sanguínea. Aí vem o fibroblasto ali na célula perto da célula endotelial, ele já converteu a célula endotelial. Aí depois da célula endotelial tem o fibroblasto ali. A fibroblasto permite que essas células migrem do local do tumor primário, onde ele se colocou, para a corrente sanguínea, favorecendo mais uma vez a querida metástase. Né? Então, os fibroblastos eles fornecem uma passagem confiável para as células endoteliais, que sofrem angiogênese no tumor. Então, o microambiente tumoral ele é um ambiente complexo e dinâmico que envolve milhões de componentes celulares e acelulares, com respostas e funções cinéticas e progressão do câncer. Os tumores geralmente interagem próximo e continuadamente com o microambiente circundante e os órgãos por meio do sistema linfático ou circulatório. E as células tumorais podem influenciar o microambiente por meio da liberação de vários sinais paráquinos extracelulares que induzem a tolerância imunológica periférica e apoiam a angiogênese tumoral, ou seja, eles induzem as células que estão ali para atacá-los, para reconhecer como uma coisa que não é daqui, que não está funcionando, para
né, fazer processo mecanismo de resistir, ela se torna tolerante, ela deixa existir ali no ambiente, né? Ela não vê, os tumores eles têm vários mecanismos para se disfarçar, para não apresentar antígeno diferente do corpo, para apresentar antígeno parecido. Aí assim as células apresentadoras de antígeno não mostram um peptídeo ali para as células T, e as células T não começam a desenvolver uma resposta para o tumor. Então ele tem maneiras de ir nos receptores, porque todas as células têm vários receptores. E tudo é sobre ativação e inibição. Você ativa, você inibe. Então ele vai lá no receptor PD1, que é um receptor muito famoso, é PD1, através do CTLA4, no linfócito T CD4, e simplesmente inibe o linfócito. Fala, não, linfócito, você não vai me atacar. Eu vou te inibir. Aí ele inibe. Aí tem uns tumores que inibem tanto esse linfócito. Vai no PD1, CTLA4, é uma festa louca. E aí o linfócito fica exausto e desliga. Ele nem morre. Ele fica ali igual um exausto. Fala, estou exausto, não vou trabalhar. Basicamente isso que o linfócito faz. Porém, existe a terapia de immunocheckpoints, que são esses marcadores, né? Tudo é marcador. Tudo a gente vai ali, a gente vai descobrir um receptor novo ali, a gente vai no receptor do tumor, só que o tumor ele muta, né? Se fosse assim, a gente já tinha conseguido a cura do câncer, só que o próximo linhagem de tumor já vai vir inteligente, né? Eles sacam a parada que você faz. Então, você vai acabar com uma população, mas se a outra população se tornar resistente, igual a bactéria, o vírus, na próxima geração já vai vir incrementada com whey proteína. Então, existe a pesquisa dos inibidores de checkpoints, ela é muito importante. Tem essa receptor de morte programada que eu falei, que eu não escrevi que é o PDL1. E eles ajudam a manter as respostas imunológicas. Então, essas células tumorais que expressam esse ligante, esse tipo PD1, quando você inibe essa reação, você permite que as células imunes elas atuem contra o tumor. Então, é uma abordagem emergente importante para o gerenciamento de vários tipos de câncer, né? Eles também podem impedir a associação do ligante com seus receptores. Foram testados clinicamente em vários tipos de tumor. Então, essas imunoterapias baseadas nesses checkpoints vão diminuir, né, os tumores dos pacientes com diferentes tipos de câncer, associados a respostas duráveis e baixos níveis de toxicidade, né? Não é uma quimioterapia, é uma imunoterapia. Portanto, são consideradas intervenções promissoras, porém, não apenas só elas ainda não são suficientes. Agora a gente vai falar um pouco sobre olha que legal. Conjurou os vibes. Agora foi. Muito bem. A gente vai falar um pouco sobre as HeLa cells. Elas são muito importantes. Essas são as HeLa cells. São as células dessa pessoa aqui, chamada Henrietta Lacks, que nasceu em 1920 e morreu em 1951. Aonde foi o quê? O ano em que descobriram as HeLa cells. Elas são importantes para pesquisa científica, grande pesquisa básica, né, de terapias contra o câncer, porque elas são células de câncer. Vamos contar a história primeiro. Um belo dia, Henrietta Lacks foi ao hospital, preocupada com caroço no seu abdômen, onde foi diagnosticada e tratada para câncer cervical, ou seja, adenocarcinoma do colo do útero, tipo agressivo de câncer. Só que ela, infelizmente, acabou morrendo mais tarde naquele ano, sem saber que suas células ajudariam a realizar um grande feito. O cirurgião já estava pesquisando um tempão, coletando amostras de tecidos de câncer de vários pacientes, com o objetivo de curar o câncer, criando uma linhagem celular imortalizada para pesquisas, a fim de desenvolver as terapias, né? Poder cultivar em laboratório, para poder pesquisar o que acontece com tais células e tal. Então, todas as tentativas anteriores não deram certo. Até que ele viu
que na amostra do tumor de Henrietta, as células conseguiram, né? Leva uma morte de cultura de células em algumas gerações. Porém, nas células de Henrietta, elas conseguiram, elas não morriam. Ele começou a ver que elas não morriam. Então, em homenagem ao seu nome, Henrietta Lacks, elas foram chamadas de HeLa. Bem, qual é por que é especial assim? 3 coisas. Primeiro, as células são cancerosas, né? Elas são células de câncer, típicas células de câncer. As células como muitos tumores, têm genoma cheio de erros, genoma todo cagado, com muito mais cópias nos cromossomos. Então, uma célula normal tem 46 cromossomos, enquanto a célula HeLa tem 76 a 80, e do qual vários são fortemente mutados, assim, até 25 por célula. Se deve por causa do HPV, que é a causa de todos os cânceres cervicais. O HPV é um vírus, né? Então, ele coloca o seu próprio DNA nas células hospedeiras, e o DNA adicional resulta na produção de uma proteína de ligação ao fator P53, que é o fator de manutenção importante, né? Ele está lá para fiscalizar, e quando ele não fiscaliza, acontece o erro. Então, quando ele é inibido, impede ele de reparar as mutações e suprimir os tumores, causando o acúmulo de erros, vários erros, no genoma, conforme ocorrem as divisões celulares não verificadas. O segundo fato é que as células crescem rápido, né? Células de câncer é uma coisa que quer viver a qualquer custo. Então, as células HeLa crescem fácil e rapidamente. Isso é um ótimo para quem está desenvolvendo cultura celular, né? Em apenas 24 horas. Elas são ideais para testes em larga escala. Então, elas crescem tão rápido que podem contaminar e ultrapassar outras culturas de células. Assim, quer dizer, elas dominavam, né? Quando colocava contra a célula, ela crescia, ela consumia tudo. Então, está relacionado com o fato de que Henrietta tinha sífilis, que resulta em um crescimento agressivo do câncer devido a um sistema imunológico enfraquecido, ou seja, né, ainda tinha um sistema imunológico enfraquecido, então as células estavam de câncer ainda mais turbinadas, aproveitando do sistema imunocompetente. Então, em 2003, foi demonstrado que o genoma embaralhado do HPV se inseriu próximo ao proto, que é a favor, né, oncogene, que é gene tumoral, MYC no genoma de Henrietta, causando sua expressão constitutiva e a rápida replicação das células HeLa no seu corpo, ou seja, um gene fez toda a diferença, né? Um gene do vírus. E a última coisa é que as células são imortais. Como assim? E sim, existe um tipo de célula imortal, né? Células de câncer. Que legal. Então, elas vão se dividir repetidamente e é isso aí. Esse desempenho pode ser explicado por quê? Existe a expressão da telomerase hiperativa, ou seja, ela expressa e reconstrói os telômeros após cada divisão. Então, a célula nunca vai envelhecer, porque ela está sempre se reparando. Nossa célula não vai se reparar, nosso telômero vai sendo desgastado, por isso que a gente envelhece. As células de câncer não, olha aí, ó, a cura a cura do envelhecimento aí para vocês que querem viver para sempre, né? Tá por aí pelos telômeros. Então, evita o envelhecimento da célula, senescência celular, permite as divisões perpétuas. Bem, essa é uma imagem de fluorescência multifotônica das células de HeLa com seus microtúbulos do citoesqueleto, que estão em rosinha aqui, ou magenta, e o DNA dessas células está em azul ou ciano. Bem, a linhagem de HeLa foi a primeira tentativa bem-sucedida de imortalizar as células derivadas de humanos in vitro, nas pesquisas in vitro. E no passado, os pesquisadores passavam mais tempo tentando manter as células vivas, então não conseguiam fazer experimentos reais. Depois da descoberta, estava compartilhada essa linha celular com um colega de trabalho, tá. E até hoje essas células salvaram inúmeras vidas e muitos marcos científicos, como, por exemplo, clonagem, mapeamento de genes, fertilização in vitro e vacina contra a poliomielite. Usaram as células de HeLa
de Hela e devem tudo à vida e morte de Hela, que foi imortalizada, né, com a sua linhagem celular. Bem, eu fiz essa primeira gravação aqui para a gente falar um pouco de microambiente